Bom dia a todos, amados irmãos. Espero que tenham passado uma excelente noite na presença do Senhor. Hoje nós estamos iniciando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, vamos ver algo interessante aqui, mas eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo à noite. Eu tava um pouquinho deprê, né? Um pouquinho triste e tal. Depois que eu vim da igreja, fiquei pensando em algumas pessoas que eu amo e que infelizmente não aceitam a verdade do Senhor. E aí, comecei a traquinar no celular como uma criança traquina mesmo, sabe? E aí descobri um negócio diferente no WhatsApp. E o que acontece? Aí eu balancei esse celular e aí caiu ficou caindo assim em pessoas aleatórias, né? E aí eu fiquei só para passar o tempo mesmo. Aí para conhecer um pouquinho mais, né, do novo aplicativo, né, do WhatsApp. E aí eu caiu num mocinho chamado Gabriel, cujo nome é o mesmo nome do meu filho. E esse mocinho tem 17 anos, é filho de evangélicos, neto de evangélicos, e não conhecia a igreja adventista. E eu comecei a apresentar a igreja adventista para ele. E ele ficou encantado. E assim, vamos estar continuando conversando, passando a mensagem para ele para a namoradinha dele. E eu achei muito interessante, porque ele tem curiosidade, mas ninguém nunca percebeu essa curiosidade que ele tem, apesar de serem famílias evangélicas, né? E aí eu achei muito bom, achei bacana, conversei com ele e eu fui dormir super feliz, porque eu tava bem tristinha ontem e acabei indo dormir feliz porque eu encontrei uma pessoa que é um potencial de estudo, né? Então eu fiquei feliz da vida. Então é isso, gente. Só queria dividir com vocês o ocorrido de ontem à noite. E hoje nós vamos dar início, né, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E vamos ver o que é que nos diz aqui, porque tem algo interessante, tá bom? E vamos ao que interessa. Primeiro devemos falar com o Papai do Céu, né? Agradecer e pedir que ele nos oriente, tá certo? Então vamos lá. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos para honrar e engrandecer o teu santo nome. Pai, eu te peço perdão pelos nossos erros e pecados cometidos contra ti e te peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco hoje, amanhã e para todos sempre. Que o Senhor possa vir trabalhar nas nossas mentes e corações para receber a tua palavra. Que teu Espírito Santo venha nos mostrar o compreendimento das tuas palavras, Senhor. E que o Senhor esteja conosco, fazendo companhia nessa pequena reunião. Que teu Espírito Santo e os teus anjos venham fazer parte, para que a gente possa compreender um pouco mais da tua mensagem do dia de hoje. É o que te pedimos e agradecemos por méritos de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá. Ó, gente, eu tô com o olho bem pequenininho hoje, acho que dá para perceber. Aí, se eu gaguejar um pouquinho, é por conta disso. Os amigos já sabem, né? Então, ontem foi a mesma coisa. Deu uma gaguejadinha, mas dá para entender. Eu acredito que dê. Então, vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operiosidade da vossa fé, da benignação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis
ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só da Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve no nosso ingresso a vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra e da ira vindoura. Amém, né? Então, amigos, essa primeira carta, ela fala de algo muito interessante, né? Lá em Tessalonicenses, que fica hoje na Europa, né? Hoje é a Europa que nós conhecemos. Veja só, lá era uma terra cheia de ídolos, totalmente cheia de ídolos. E o que acontece? Paulo estava preocupado com isso, porque naquela época, como a gente vai alcançar, pode ter certeza, nós iremos alcançar novamente isso, infelizmente, aqui na terra, né? Para que Jesus volte, todas as suas coisas que ficaram ditas na palavra irá se concretizar, né? Então, pela palavra, nós sabemos que as pessoas, assim como no passado, pode acontecer hoje em dia também, né? Muita coisa que aconteceu no passado. Mas voltando ao texto, o que acontece? Lá, esse pessoal, eles viviam o tempo todo em adoração a deuses falsos. E o que acontece? Paulo estava muito preocupado com isso, mas foi interessante que naquela época a pessoa que ia contra os desígnios romanos, essa pessoa ela estava fadada à morte, né? Nós sabemos que a história nos conta. Isso a gente aprende desde a 4ª série na escola, né? Da 4ª série em diante. Os martírios, né, que esse pessoal passou. Então, veja só. Acontece que nessa época, as pessoas, por falar de Deus, elas temiam porque não era fácil, como é hoje, fazer as pessoas terem acesso à palavra do Senhor com tanta facilidade. As pessoas que o faziam eram tidas como pessoas que iam contra a lei, né? E o que acontece? O evangelho foi pregado ali. O evangelho foi pregado e uma igreja cristã, ela se fez ali naquele local. E o que acontece? Após ser pregado o evangelho para essas pessoas se evangelizaram verdadeiramente no Senhor. E o que acontece? Elas passavam adiante. Assim que eles eram novos conversos, eles também davam continuidade, levavam a palavra verdadeira para as outras pessoas. E voltando para os dias atuais, é isso que nós devemos fazer, né?
assim que nós temos a palavra, que nós conhecemos a verdade, nós passamos essa verdade para outras pessoas, para que essas pessoas também tenham acesso às mesmas verdades que nós tivemos. E assim, Paulo preocupado, porque naquela região tinha muita adoração a deuses falsos, né? Aí Paulo escreve essa carta para eles, né? E o que acontece? Advertendo, né? E demonstrando um verdadeiro medo que ele tinha em relação a esse pessoal. Mas Deus foi poderoso, né? E assim as pessoas foram convertidas no Senhor e levando a palavra dele adiante para as outras pessoas. E assim se fez até o dia de hoje. Esperamos no Senhor que a gente tenha essa capacidade de entender que a verdade não só cabe a nós mesmos, mas ela deve ser levada para todas as nações, né? Do começo ao fim do mundo, do planeta Terra. Todos nós temos direito de conhecer a verdade e optar por ela. Então, por conta disso, amados, Paulo ele tinha uma preocupação, porque naquela época era muito difícil levar a mensagem para as pessoas. Certo? Como eu falei para vocês, as pessoas poderiam ser torturadas, poderiam ser mortas, e ele tinha essa preocupação. Mas Deus, quando Deus quer trabalhar, quando o Espírito Santo do Senhor quer trabalhar na vida de alguém, não há quem peça, tá certo? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria que todos entendessem que a verdade do Senhor, ela não é para mim só, não é para você só, é para todos. Então, quando a gente vai conhecendo a verdade do Pai, nós devemos passar adiante para que essas pessoas possam ter acesso a essa verdade, com esse acesso, um futuro melhor, né? Um futuro de salvação, ao invés de ser uma coisa terrível, né? Ficar adorando deuses falsos, e que a gente muitas vezes não sabemos, mas nós adoramos tantos deuses nas nossas vidas, que a adoração de deuses não é exatamente você pegar uma estátua e sair adorando, não é isso. É uma estátua de madeira, de barro, seja lá de que for. Mas se você se dedica a algo mais do que você se dedica a Deus, você está fazendo a idolatria. Entendeu? Então você se dedica mais, por exemplo, a rede social, que não é saudável. Nós temos a rede social saudável, podemos usar ela por meio de aprendizado, e também podemos usar para outros fins. E, por exemplo, pode ser isso, pode ser uma adoração, porque as pessoas, eu já vi casos de pessoas que se auto-internaram, ou então parentes internaram essas pessoas para que elas se recuperassem, né, da tragédia que se tornou a vida delas através do acesso o tempo todo em rede social, que era um acesso assim absurdamente intenso, né? Tomava por toda a vida dessa pessoa. Essa pessoa deixava de comer, deixava de se comunicar com as outras pessoas através do olho no olho, de falar com as outras pessoas. Só ficava ali o tempo todo em joguinhos, em coisas que não são legais. Eu vi uma reportagem alguns anos atrás de uma senhora, de uma moça, uma senhora que ela era casada, deixou de cuidar da casa, dos filhos e do esposo. Acabou ficando sem o esposo, sem os filhos e sem a casa, porque ela teve que se cuidar, se tratar. E ela dizia que ela ficou tão magra, gente, tão magra que dava dó de olhar. Sabe aquele pessoal que sofre por fome lá na África e em tantos outros lugares? A moça ficou dessa forma. E é muito difícil, porque fica com... É como um viciado, um fumante, um alcoólatra, uma pessoa drogada que precisa se libertar, né? Isso é a adoração a deuses falsos, né? Isso também é. Às vezes a gente não tem noção do quanto nós estamos fazendo adoração de forma errada,
E essa é uma delas. Então, meus amados, é isso que eu queria dizer para vocês, né? Que Paulo, apesar dessa preocupação que ele tinha, a pregação do evangelho lá foi eficaz e graças a Deus as pessoas levaram a palavra do Senhor adiante. E é isso que nós devemos fazer. Toda vez que nós temos um conhecimento amplo em relação à palavra de Deus, nós devemos levar adiante. Porque é algo que você vai começar a colocar na sua rotina, vai aplicar na sua vida, as pessoas também vai ver que você está aplicando na sua vida e sentir o desejo de saber o porquê você está mudando de vida, né? Porque quando nós nos tornamos fiéis no Senhor, nós mudamos. Drasticamente assim, fica uma coisa maravilhosa, é notável quando você decide colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E Deus nos ajuda, nos capacita o tempo todo para que essas coisas sejam feitas, né? Para a honra e glória do santo nome dele. Então, amados, é isso que eu desejo para vocês, que vocês, através da palavra do Senhor, possam encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor de Jesus para conosco, tá certo? E leve adiante, leve para outras pessoas, porque assim é a vontade do nosso Pai querido, tá bom? Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Então, vou convidar vocês para que venham orar comigo nesse momento. E amanhã tem mais, tá? Não esqueçam. Então, vamos lá. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de poder falar de Ti, Senhor. Obrigada pela vida. Obrigada pelo aprendizado diário que o Senhor tem nos dado através da Tua Santa Palavra. Obrigado por o Senhor nos capacitar para poder falar de Ti, Senhor. E obrigada pela vida e te agradeço pela vida do Gabriel que eu conheci ontem à noite. E espero em Ti, Senhor, que esse menino ele possa vir conhecer as Tuas verdades e sair dos meios dos quais deixam ele longe do Teu caminho. Assim como nós também, Senhor. Eu peço pela vida do Gabriel e de toda a família dele e peço pela minha família, por minha vida, que o Senhor possa vir fazer essas mudanças na vida de todas as pessoas que estejam tomando estudo bíblico, que estejam conhecendo um pouco mais da Tua verdade, para que elas também possam levar para outras pessoas e assim todos nós nos libertarmos de deuses falsos que estão no meio de nós e nós não os reconhecemos como deuses falsos. Então, Senhor, que o Senhor seja o nosso único Deus, fiel e verdadeiro, que a gente possa estar sempre diante de Ti, agradecendo, honrando e engrandecendo o Teu santo nome, para que naquele grande dia estejamos todos reunidos na Tua presença. É o que eu te peço e agradeço por méritos de Cristo Jesus. E todos falam amém. Nisso eu me agarro, nisso eu me fortaleço. Graças a Deus, que Deus é maravilhoso e deixou vários exemplos para nós através da palavra dele, não é verdade? Ó, queridos, um beijo bem carinhoso. Fiquem todos na presença do Senhor. E amanhã estaremos aqui mais uma vez para falar com o Papai do Céu, tá ok? Fica com Deus. Aquele abraço carinhoso. E Caleb, eu sou. Caleb, eu vou.